Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processamento do camarão, certo? Eu vou me ater aqui bastante hoje à parte do processamento na indústria de pescados, certo? Eu trouxe um pouco aqui sobre a definição de pescados, que ela vai estar lá descrita no SPOA, que ele fala que pescados, entende-se por pescados, os peixes, os crustáceos, os moluscos, os anfíbios, os répteis, os equinodermos e outros animais aquáticos usados na alimentação humana. Então, no nosso caso hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte dos crustáceos, que é o camarão, onde ele está incluído. Então, a título de curiosidade, eu trouxe um pouco da morfologia do camarão aqui para vocês, onde basicamente o camarão ele se divide em duas, em grosseiramente, assim vamos dizer, em duas partes, cefalotórax e o abdômen aqui, com suas pequenas peculiaridades, aqui urópodas, que é a patinha traseira, pleiópodas, que são essas patinhas do meio, o meu mouse está horrível, o pereiópodas, que são essas patas dianteiras, certo? O telson, que é essa partezinha do rabinho dele de trás, o último segmentozinho dele, e aqui é a característica interna do camarão. A parte do estômago, do ovário, coração e esse conjuntinho aqui, ó, que fica bem aqui atrás é o hepatopâncreas. Por trás eles vão ter as veias abdominais dorsais, aqui vai fazer parte dessas veias a parte do intestino médio, o reto e o ânus. Nessa parte interna dele, na partezinha mais, a partezinha de baixo do camarão, é onde vão estar o cordão nervoso. E isso eu trouxe mais a título de curiosidade mesmo, para que a gente possa entender um pouco lá na frente, quando a gente for falar dos defeitos de camarão, certo? É, a Instrução Normativa 23 de agosto de 2019, ela estabelece o regulamento técnico de identidade e qualidade para o camarão, certo? Onde nesta instrução normativa, que a gente chama do RTIQ mesmo, que é esse regulamento, ele vai estar descrevendo o que seria cada tipo de camarão. Então, eu considero bastante importante que quem for trabalhar com camarão, quem for estudar camarão, que saiba a nomenclatura e a definição de cada um deles, que às vezes a gente chama um camarão de fresco, um camarão que é resfriado. Então, a gente precisa saber realmente a descrição daquela nomenclatura que ele está lá, né? Então, ele define como camarão fresco o produto que está cru, que foi conservado pela ação do gelo ou por meio de algum método de conservação de efeito similar ao gelo, que é mantido em temperaturas próximas à fusão do gelo, ok? O camarão resfriado, ele já vai ter uma diferençazinha do camarão fresco, porque ele pode ser um camarão cru, um camarão parcialmente cozido ou até um camarão cozido, embalado e mantido em temperatura de refrigeração. Daí eu posso chamar de um camarão resfriado, ok? O camarão congelado, ele é o produto cru, parcialmente cozido ou cozido, obtido da matéria-prima fresca, resfriada ou congelada, que foi submetida a um processo de congelamento rápido, de forma que ultrapasse rapidamente os limites de temperatura de cristalização máxima. Lembrar que aqui, nesse caso, é bem importante, porque eu só posso dizer que um camarão ele é congelado se ele tiver passado pelo congelamento rápido. Senão, ele não vai poder ser chamado de camarão congelado, segundo a Instrução Normativa 23, que é o RTQ para camarão congelado, para camarão, né? Em geral. O camarão cozido, ele é o produto que foi resfriado ou congelado, que foi submetido ao processo de aquecimento, que alcance em seu interior a temperatura entre 65 e 70 graus Celsius, ok? Se ele chegou entre 65 e 70, ele já é cozido. Se ele tiver chegado abaixo disso, ele vai ser um camarão parcialmente cozido. A gente vai ver agora, que seria o camarão parcialmente cozido, aquele resfriado ou congelado, que foi submetido ao processo de aquecimento que não alcançou em seu interior a temperatura mínima de 65 graus Celsius, ok? E, por último, a gente tem o camarão descongelado. O camarão descongelado é aquele produto cru que foi inicialmente congelado e submetido a um processo específico
de elevação de temperatura, é óbvio, porque ele estava congelado. Eu tenho que elevar a temperatura dele acima do ponto de congelamento, claro, e mantida em temperaturas próximas à do gelo fundente, ok? Mesmo que eu descongele ele, eu tenho que me preocupar durante o processo de mantê-lo a temperatura próxima do gelo fundente, certo? Pelo RTIQ lá do camarão, ele vai ter vários tipos de nomenclatura. Então, na hora que eu vou fazer um rótulo, uma embalagem, um produto, eu preciso saber, dentro do regulamento técnico, qual a nomenclatura que eu vou usar corretamente. Ah, eu não vou fazer casquinha de camarão. Eu tenho que procurar qual a nomenclatura oficial que está nesse regulamento. E daí ele vai definir camarão inteiro, que foi o camarão que não foi submetido ao descabeçamento, à descasca, à evisceração. Então, o camarão é inteiro. O camarão sem cabeça, claro, aquele que foi desprovido do cefalotórax. Lembra que eu dividi ele mais ou menos em dois? A parte do cefalotórax é o quê? A cabeça, certo? Vulgarmente falando, é a cabeça. A cabeça, que é apenas o cefalotórax do camarão. O camarão descascado, que é o camarão desprovido do cefalotórax e da carapaça, sem a manutenção do último segmento da carapaça. Tem o camarão descascado com a cauda. Seria aquele camarão que está desprovido do cefalotórax, desprovido da carapaça e com a manutenção do último segmento da carapaça. Ele vai ficar com o último segmentozinho lá. Vocês já devem ter visto em festas, aqueles camarões geralmente fazem aqueles camarão coquetel, onde ele fica com o último segmentozinho da casca. O camarão descascado eviscerado é o que está desprovido do cefalotórax, da carapaça e eviscerado, sem a manutenção do último segmento da carapaça. Também vai ter a mesma coisa, o camarão descascado eviscerado com a cauda, que seria com o último segmento da carapaça. O espalmado. Camarão espalmado é aquele que foi descascado, eviscerado e cortado longitudinalmente, certo? Ele vai manter as duas metades unidas, sem a manutenção do último segmento da carapaça. Ele vai ficar parecendo um coraçãozinho. E também tem o espalmado com cauda, que é esse mesmo corte, só que ele deixa o último segmento, ok? E o camarão em pedaços, que seria quando ele está fora do padrão. Ele está em pedaço. Agora, para ser considerado pedaço, ele tem que ter no mínimo 3 segmentos, certo? Se ele for um camarão sem cabeça, e no mínimo 2 segmentos, se ele for para um camarão descascado. Ou seja, para eu dizer que um camarão é pedaço, ele tem que ter essa característica. Senão, ele já não vai poder ser embalado nessa classificação de nomenclatura. A instrução normativa também, lá no artigo 4º, também fala sobre a parte do glaciamento. Esse glaciamento, ele é bastante importante e deve ser bem controlado na indústria. Por quê? Acho que todo mundo aqui já foi ao supermercado, já deve ter visto saquinhos de tanto de pescados, como de camarão, de peixe, de outras coisas congeladas, e uns floquinhos de neve, parecendo floquinhos de neve dentro da embalagem. Geralmente esses produtos sofreram uma etapa chamada glaciamento. O que seria isso? A aplicação de água, está aqui o próprio parágrafo 1º desse artigo, ele fala, consiste na aplicação de água, adicionada ou não de algum tipo de aditivo, sobre a superfície do camarão congelado, formando-se uma camada protetora de gelo para evitar oxidação e desidratação, certo? O que acontece? Na indústria, o camarão é um produto muito sensível, muito delicado. E se você expor ele numa câmara por um ano, vamos dizer assim, 2 anos de conservação, e você colocar um glaciamento, se você fizer a etapa de glaciamento, você vai proteger ele da oxidação dele, do contato dele com a ação do frio. Vamos dizer basicamente isso. Só que alguns estabelecimentos, algumas empresas, elas colocam isso além do permitido, onde no limite máximo permitido seria 20% do peso líquido declarado. Ou seja, se eu tenho 1 quilo de camarão, eu posso ter até 200 ml de adição de água de glaciamento. Desde que, aqui ó, a água incorporada no processo de glaciamento não compõe o peso líquido declarado do produto. Desde que, quando o cliente for descongelar, ele precisa encontrar 1 quilo na embalagem. Porque às vezes as pessoas entendem que eu posso glaciar até 20%, então eu posso ter 20% de
de ganho de peso, né? Não. Eu tenho 1 quilo, eu teria que pesar 1,2 kg. Eu coloquei meus 20% de glaze, né? É basicamente isso. Espero que tenha sido claro. Aí, mais ou menos um exemplo de uma etapa de glaciamento. O camarãozinho vai aqui na esteira, ó, congelado, a água super gelada cai em cima dele, essa água ela vira uma camada de gelo. Se vocês quiserem fazer o experimento em casa, consegue. Congela um camarão ou um bife, uma posta de peixe, deixa bem congeladinho, depois coloca na água gelada, assim, um pouco de molho e tira. Aí vira uma camadinha de gelo protegendo. É bem interessante. E o congelamento, como a gente tinha falado, o congelamento ele deve ser congelamento rápido, ele deve ser realizado em algum equipamento que propicie a passagem da zona de temperatura máxima de formação de cristais de gelo, que seria menos 0,5, que seria meio grau, menos, né, meio grau Celsius negativo, a menos 5 graus Celsius negativo. E isso tem que ocorrer em menos de 2 horas, certo? E esse congelamento só vai poder ser considerado, o produto só vai poder ser considerado congelado quando essa temperatura atingir menos 18 graus Celsius. Ah, tá, menos 17,5. Ele não está considerado congelado. Infelizmente, a lei ela não existe na nossa lei, na nossa legislação. Eu não vi margem nenhuma que permita uma margem de, de erro, vamos dizer assim. Claro, vai depender muito do bom senso, né? O camarão menos 17,5 ele está basicamente congelado, vamos dizer assim, né? É, é isso. Também é permitido o congelamento em blocos, que deve ser realizado imediatamente após a incorporação de água. A água incorporada, uma observação que eu coloquei aqui bem interessante, no processo de formação do bloco, não compõe o peso líquido declarado do produto. Deve ser isenta de aditivos, ok? Então, essa água, ela não pode, a gente não pode contar com o peso líquido do produto. E agora eu vou descrever um pouco das etapas de processo, como acontece quando o camarão chega na indústria, né? A primeira etapa dentro da indústria é o recebimento da matéria-prima. Ah, é tão simples, eu vou receber minha matéria-prima. Então, eu vou ter que ter alguns pré-requisitos. Lá no RISPOA, lá no decreto 9.013 e suas alterações, que foi o decreto 10.468, o artigo 207-A, ele fala que o estabelecimento é responsável por garantir a identidade, a qualidade e a rastreabilidade do pescado. Ou seja, é de responsabilidade do estabelecimento essa garantia de qualidade, identidade e rastreabilidade do pescado. O estabelecimento deve possuir um cadastro atualizado de fornecedores. Se você processa camarão, se você processa pescado, você tem que ter um cadastro atualizado dos seus fornecedores, ok? Isso é o primeiro ponto base. E daí, o cadastro fornecedor, ele tem um modelozinho específico lá na Instrução Normativa 4, de 28 de fevereiro de 2019. Você consegue ela no Ministério da Pesca, né? No Ministério da Agricultura hoje, né? Você vai conseguir ela, você pode pedir ao seu fornecedor e pode pegar como modelinho ela para fazer o cadastro do seu fornecedor. Além disso, a matéria-prima ela tem que vir, quando é oriunda, geralmente o nosso camarão ele é oriundo de cultivo, certo? Quando ele é oriundo de cultivo, ele tem que vir acompanhado no boletim sanitário e de uma GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, que ela também, o modelinho dela está estabelecido também nessa instrução normativa de fevereiro de 2019, ok? O recebimento da matéria-prima, ela deve ser feita com algumas características de avaliação, que antes não era determinada e agora está bem determinado, que devem ser avaliados quanto às características sensoriais, por pessoal capacitado pelo estabelecimento, com utilização de tabela de classificação e pontuação, com embasamento técnico científico. Ai, não, eu vou criar minha tabelinha. Se você vai criar sua tabelinha, você tem que fazer um estudo e um respaldo técnico. Ou você pode buscar em alguma literatura aí e encontrar algum modelo de tabela já aplicado.
Algumas características sensoriais que são fundamentais no recebimento da matéria-prima, desculpa, de serem avaliadas é, primeira, as características sensoriais seriam aspecto geral, brilhante e úmido. O camarão ele tem que estar bem brilhante, com característica de bem úmido, tipo aquela primeira fotinho que a gente viu lá no começo. Eu vou voltar lá, aqui ó, só para vocês terem um... Desculpa aí, vou voltar tudo, tá? Porque eu achei linda ela. Aqui ó, brilhante, tá vendo? Característica brilhante e bem úmido. Deixa eu voltar lá, desculpa. Deixa eu voltar aqui. O corpo ele tem que estar na curvatura natural, rígida, os artículos firmes e resistentes. Você pega o camarãozinho, ó, você segura ele assim, ele fica bem lisinho. Então, isso aí, você vai ver que ele está com excelente qualidade. A carapaça dele tem que estar bem aderente ao corpo. Se às vezes vê um camarão, sabe que ele é velho porque a carapaça está soltando do corpo. A coloração dele tem que ser própria da espécie, não pode ter qualquer pigmentação estranha, ele não pode chegar rosa, de outra cor que não seja característica dele, certo? Os olhos têm que estar vivos, no caso de você receber o camarão inteiro, vivos e proeminentes, os olhos são bem para fora mesmo. A ausência do odor amoniacal, sulfídrico, ranço ou indicativo de putrefação. No caso do pescado, é muito fácil você identificar um pescado quando ele está entrando em estado de decomposição, até porque eles são muito sensíveis, então sobe logo aquele cheiro de amônia ou de podre mesmo, né? E a ausência de sabor desagradável. Geralmente, quando o produto é de cultivo, ele pode vir com sabor a barro, vir com sabor a milho, um sabor vir às vezes até com areia na própria víscera, né? Então, também nessa própria instrução normativa, ela permite a realização de cocção para o auxílio na avaliação das características sensoriais estabelecidas aqui no RTIQ para camarão. Aqui eu coloquei uns atributos de avaliação que eu peguei que eu adaptei aqui da tabela de Torrey Sensory de 2010. Esse aqui é só um modelo, certo? É um exemplo. Vocês podem trabalhar com a tabela que vocês encontrarem, que vocês considerarem melhor serem trabalhadas. No caso, achei bem interessante ela, porque ela utiliza as características que estão dentro do nosso regulamento técnico. Então, eu achei bem interessante. No caso, o camarão está muito bom, aspecto geral, vai ter que estar brilhante, bem hidratados. Lembra que tem que estar brilhante e úmido? Pouco brilhante e bem hidratado, ele já vai estar bom. Opacos, parcialmente desidratado. Tem um limite na nossa legislação, que só vai ser no máximo 10%. E muito opacos, desidratado, ele já vai ser, no 4 aqui, ele já vai ser rejeitado. E aqui vem com a cor, com odor, elasticidade, eita, esqueci o S aí, elasticidade, tá? Aderência ou tração entre a união do cefalotórax com o abdômen. Às vezes, o camarão, se tiver muito, foi sofrido numa despesca, a cabeça vem solta, né? Então, assim, o camarão ele tem que estar bem, a cabeça tem que estar bem unida ao abdômen e aos apêndices, as patas não podem estar soltando, certo? Olha aí, um camarão aí perfeito, tá vendo ele bem firme, super brilhante, os olhos bem proeminentes, é, perfeito, super bem de qualidade, cor uniforme. Outra avaliação que é feita no lote, geralmente algumas despescas, muitas despescas utilizam um aditivo chamado metabisulfito de sódio. Esse aditivo ele deve ser controlado pela empresa obrigatoriamente. Então, existem vários métodos de fazer. O método oficial mesmo, que está lá na Instrução Normativa 30 de 2018, é o método Monier-Williams. Então, o ideal é que seja feito ele, principalmente se a indústria exporta. Então, se ela exporta, ela obrigatoriamente tem que fazer através desse método, ok? Coloquei umas fotozinhas aí, a gente fazendo treinamento sobre o método. E o que acontece? Aí pronto, a questão de avaliação do lote sobre quando acontece uma amostra defeituosa, né? Ele fala em relação, lembra que a gente falou lá um pouquinho antes sobre a parte da desidratação. Ele só aceita a desidratação profunda em mais de 10% do peso da unidade da amostra de camarão congelado ou em mais de 10% da superfície do bloco, evidenciando uma perda excessiva de umidade,
que se manifesta claramente em forma de alteração da coloração. Então, os 10% vai ser em relação ao peso. Se ele tiver mais de 10%, ele já vai ser um lote com uma amostra defeituosa, já vai ser uma amostra rejeitada. Lembra aqui ó, na tabelinha? Que, ó, desidratado menor que 10%, rejeitado a desidratação maior que 10%, certo? Considera-se um processo de desidratação todo camarão que tem aparência fibrosa, ressecada e apresenta manchas brancas no tecido e na parte inferior dos segmentos. Você vê nitidamente o camarão desidratado. Você olha para ele, você vê como se fossem. Nós humanos temos estrias, né? Então, eles têm como se fossem essas estrias dentro dele. Você vê nitidamente que ele está desidratado. Qualquer material estranho, também que não provenha do camarão e que não constitua um perigo para a saúde humana, caracterizando o descuido das práticas de higiene na elaboração, também é considerado uma amostra defeituosa, ok? E aí vem, mudei outra. Odores e sabores indesejáveis, persistentes, inconfundíveis, que sejam indicadores de decomposição ou rancificação, ou que não sejam característicos do produto. Também vai ser considerado uma amostra defeituosa. No caso dessa rancificação, geralmente você encontra no camarão congelado há muito tempo, de forma aquele camarão que foi descongelado, recongelado, descongelado, ou que sofreu muito alteração de temperatura. Ele fica com um cheiro, um odor ao ranço mesmo. Fica com odor a velho, eu digo assim, odor de velho, popularmente falando, né? Alterações evidentes na coloração da própria espécie, que afetem mais de 10% da área superficial do indivíduo e que afetem mais de 25% da unidade da amostra. E daí, que unidade de amostra seria essa? Essa instrução normativa está bem completa, porque ela também fala sobre a parte do plano amostral, que a unidade de amostra será a embalagem primária ou, quando se tratar de produtos congelados individualmente, uma porção de pelo menos 1 quilograma. Então, ele dá aqui no anexo 3, essa instrução normativa, eu tirei o printzinho deles. Eu vou tentar explicar aqui como funciona. Demorou, viu, para entender um pouco. No caso, se eu recebo 4.008 aqui unidades de amostra, então ele considera aqui essa unidade aqui, ó, de peso líquido igual ou menor que 1 quilo. Então, vamos supor que eu receba 4.800 quilos ou menos. Eu tenho que fazer no mínimo 6 unidades de amostra. Ou seja, todos aqueles parâmetros que a gente viu aqui, eles devem ser avaliados em 6 amostras aleatórias, no caso de um lote de 4.800 quilos a menos. No caso de um lote de 4.801 quilos a 24.000 quilos, eu tenho que avaliar 13 amostras. Esse número aqui é o número de amostras que eu tenho que analisar, ok? E no caso do Czinho, esse Czinho que está aqui é o número de amostras que eu posso ter defeituosa. Se, por exemplo, eu analisei 6 amostras e eu vou ter uma amostra defeituosa, meu lote ainda vai ser aceitável. Se eu tiver mais de uma amostra defeituosa em 6 unidades de amostra, esse lote não vai ser mais aceitável para recebimento, ok? Aqui, esse nível 1, nível 2, eu coloquei aqui a definição. Seria o nível de inspeção 1, a amostragem de rotina. Se sua indústria funciona perfeitamente, você não tem nenhuma restrição de funcionamento, você vai trabalhar em cima do nível de inspeção 1. No caso, nível de inspeção 2 é uma amostragem que deve ser utilizada se você receber algum nível, teve algum problema, ok? Então, aqui em embalagens que for de 1 kg até 4,5 kg e assim por diante, certo? Eu trabalho muito, eu gosto muito de trabalhar em cima desse. Fica bem claro, não confunde nada. E a gente não precisa prever o futuro. Eu sei que recebi 4.800 quilos e eu vou trabalhar com esse plano amostral. E aí, também, no anexo 1 dessa instrução normativa, ele também fala sobre os critérios microbiológicos para o camarão fresco resfriado, parcialmente cozido e congelado, e para o camarão cozido congelado. É basicamente os mesmos parâmetros, com a diferença que quando o camarão for cozido congelado, eu vou ter a mais a análise de Listeria monocytogenes. Ou seja, vou tentar explicar aqui também essa tabelinha.
Para salmonela. Para salmonela, eu vou ter que analisar o Nzinho, o número de amostras que eu tenho que coletar, ok? Então, de todos os parâmetros, se vocês olharem aqui, tanto para o cozido, quanto para o fresco, quanto para o resfriado, quanto para o parcialmente cozido e congelado, o número de amostras é o mesmo, 5. O que vai diferenciar eles é esse Czão, que seria o número de amostras não conformes. Vou tentar explicar aqui. No caso da salmonela, eu tenho que coletar uma amostra minha é composta de 5 unidades amostrais, ok? Então, de um lote, eu vou coletar 5 unidades amostrais, onde, para o parâmetro salmonela, eu não posso ter nenhuma amostra não conforme. Todas as minhas amostras têm que estar ausência em 25 gramas, ok? No caso de estafilococcus, eu tenho que mandar fazer uma amostra composta de 5 unidades amostrais, onde das 5 unidades eu posso ter 2 unidades não conformes. O que seria isso? Meu critério de aceitação seria de 500 para estafilococcus, 500 unidades por grama, né? Então, eu poderia ter dentro deste plano 2 unidades que pudesse dar entre 500 e 1.000, ok? Deu 700. Ah, ainda é aceitável o lote. E. coli, a mesma coisa. Eu teria que coletar uma amostra composta de 5 unidades amostrais, onde 2 de minhas amostras poderiam dar não conforme entre 10 a 500, ok? No caso, aqui é a mesma coisa, com a diferença do estáfilos para o camarão cozido, ele só daria direito a uma amostra não conforme entre 100 e 1.000. E se vocês olharem o limite do critério de aceitação para o camarão cozido, ele diminui para estafilococcus, claro, ele já está cozido. Ou seja, a pessoa pode querer comprar e já não mexer mais e comer daquela forma, né? Então, ele não pode fazer dano à saúde humana. E E. coli, eu ainda poderia ter 3 unidades não conforme entre 10 e 100. Se vocês olharem aqui o limite máximo de E. coli, ele também cai. Lembrando que, mesmo sendo aceitável, deixa eu ver como é que eu vou explicar, mesmo sendo aceitável eu ter 2 unidades não conformes, se por acaso acontecer de dar a unidade não conforme, vocês vão precisar, dentro da empresa, criar um plano de ação, criar uma forma de agir para que não ocorra outra vez, para que isso não vire rotina, para que essa não conformidade seja corrigida. Espero ter sido clara. E daí, qual seria a minha temperatura de conservação? O camarão fresco, resfriado e descongelado, ele coloca lá na instrução normativa que a temperatura de conservação dele é de 0 a 4 graus Celsius, positivo, ok? E o camarão congelado é uma temperatura não superior a menos 18 graus Celsius, negativo. Eu já disse menos, ótimo, né? E aí vem a parte da classificação. E aí vamos mudando de etapa, né? Aqui a gente falou já da parte de conservação, a parte de recebimento e a classificação do camarão. É muito importante que ela seja informada no painel principal do rótulo, em caracteres destacados, legíveis e bem visíveis, devendo ser expressa pelo número de unidades de camarões que estão contidas na embalagem, certo? Ou por meio de intervalo de valores, representando o mínimo e o máximo de unidades. Então, o que acontece? Quando vocês forem comprar uma embalagem... Eita, deixa eu colocar aqui só o carregador que meu computador está descarregando. Desculpa. Se vocês forem comprar uma embalagem de camarão e vocês visualizarem a embalagem, no painel principal da embalagem, tem que estar lá, tem que estar escrito. Claro que o número exato de camarão vai dar um trabalho muito grande. Já pensou ter que contar um a um? Não. Você pode colocar, a minha embalagem de 1 quilo, eu vou ter de 10 a 20 camarões nessa embalagem, 10 a 15. Pronto, tá lá de 10 a 15. Só que tem que estar, eu tenho embalagem de 10 quilos, eu vou ter que colocar de quantas unidades de camarão tem dentro dessa minha embalagem
de 10 quilos. Essa quantidade pode ser um intervalo, certo? Onde vai ter o mínimo de quantidade que eu vou ter lá e o máximo de quantidade que eu vou poder encontrar lá. Tudo isso para evitar até uma fraude em relação ao tamanho. É bem interessante. Foi uma coisa que para quem trabalhava na indústria, a gente sofreu um pouco, porque existia uma classificação padrão e isso teve que ser mudado. Eu coloquei um pouco da imagem aí, que nas empresas elas têm uma máquina classificadora, onde ela tem várias saídas, que a gente, para esse camarão ele sai do maior ao menorzinho. E ficam pessoas nas esteiras para fazer a coleta de algum que venha num tamanho desconforme. Vou ver se eu consigo passar aqui um pouquinho aí, ó, como é que eles vão passando. É bem rápido, deixa eu tentar diminuir o volume. É bem rápido, bem dinâmico, muito, muito interessante aí. Então elas ficam, essas meninas, elas têm uma prática muito grande. Olha só, que qualidade, perfeito. Super brilhante, super firme. Assim, são muito rápidas elas. Então aí é quando elas fazem só aquele, tirar aqueles que estão um pouquinho maior, um pouquinho menor, ou com algum defeito de uma necrose. Uma necrose é tipo uma manchinha preta que tem na casca do camarão, para ir melhorando a qualidade dele na embalagem, certo? Tem esse videozinho. Deixa eu ver se eu consigo botar outra aqui. E aqui também eu coloquei um vídeo de um. Muitas empresas, antes de começar o vídeo, muitas empresas elas fazem o descabeçamento de forma manual, fazem o descasque de forma manual, fazem a evisceração de forma manual. Mas também existem máquinas para isso. Eu coloquei aí um videozinho que eu achei bem interessante de uma máquina que ela eviscera o camarão e descasca. Bem interessante. Vou botar aqui para vocês. Ó, aí ela já descasca, ele entra sem cabeça, ela já descasca e eviscera. Deixa eu tentar baixar o volume. Olha aí, coloca um a um. Vai colocando, ele entra assim e ele sai assim. E aqui, bem interessante. Deixa eu tentar passar aqui para vocês. Também existem outros tipos de análise, certo? Para a serem feitas de produto acabado. Se vocês olharem para o produto que vem oriundo da aquicultura, tem análise de contaminantes, são dioxinas, furanos, vocês podem pesquisar a Instrução Normativa 88 de 2021. Tem a IN 60 de 2020, eu acho, 21. Isso eu não lembro o ano, ó, gente. Mas como o camarão ele tem um RTQ, geralmente o plano amostral dele ele vai ser, a parte microbiológica vai ser em cima mesmo do que está lá no regulamento dele, da Instrução Normativa 23. E além dele, essa Instrução 88, Normativa 88, 2021, que ela fala sobre os limites de contaminantes. E se tiver tudo ok, é só processar, comercializar e vender o seu produto de uma forma bem segura, onde não vai correr o risco de ninguém se contaminar por algum tipo de toxina, de micro-organismo, porque você sabe que foi um processo seguro. Bom, gente, é basicamente isso. Obrigada, estarei aí para tirar as dúvidas com vocês. Um abraço.